A todos e a todas, conforme combinado, a gente marcou na segunda-feira última essa reunião para amanhã de hoje, e eu convidei todos os vereadores para que estivesse presente, alguns colaboradores do Paço Municipal, que desde já eu agradeço a presença, secretário de Administração e também o pessoal da Secretaria de Educação. Quero dizer que a secretária não está por conta da sua idade avançada e sabemos que estamos nesse problema da pandemia do Covid-19. Também convidei o prefeito, agradeço, prefeito, a sua presença. Está vendo, também está aqui o presidente do sindicato dos funcionários, obrigado pela presença, ao meu convite. Está havendo algumas desinformações com relação a um projeto, o 025, que adentrou nessa casa e que seria apreciado na segunda-feira passada. Daí, a pedido de alguns professores e alguns colaboradores da educação vieram falar comigo, a mesa retirou o regime de urgência para que nós tivéssemos essa conversa e um entendimento com relação a esse projeto que criou uma polêmica um tanto quanto desnecessária. Ontem não poderia ter havido aquele movimento, porque nós já tínhamos combinado esta reunião na manhã de hoje. Confesso que me senti desconfortável por conta disso, porque eu acho que o combinado não é caro, o caro é não cumprir. E algumas pessoas do setor de educação não cumpriram o que nós combinamos, que nós teríamos essa reunião e nós iríamos definir a relação com relação ao projeto 025. Mas, infelizmente, alguns oportunistas nas redes sociais colocaram matéria denegrindo não só essa casa, como também o Paço Municipal e a imagem do prefeito. Eu acho que não é por aí. Nós somos adultos o suficiente e inteligente para conversar. Por isso eu abri essa conversa na segunda-feira, educadamente, com todos os senhores e as senhoras, e também foi recíproco da parte de vocês. Mas apenas que alguns que querem, talvez, fazer uma escada política, não entenderam assim e fizeram um manifesto totalmente desnecessário e algumas reportagens, algumas lives na rede social totalmente mal educadas. Da minha parte, eu acho que foi totalmente desnecessário. Eu falei com alguns professores na noite de ontem, agradeço por ter me atendido, e eles também entenderam, esses que eu conversei, que não havia a necessidade desse movimento de ontem, tendo em vista que nós teríamos essa reunião hoje de manhã. Daí eu resolvi abrir a reunião para todos, para que fique bem claro, para não ter disque-disque, sabe? Daqui a pouco nós estamos aqui em 4 pessoas e cada um fala uma coisa lá fora e a coisa se torna incontrolável. Então nós, junto com o prefeito e essa casa, nós queremos o bem de Porto União e muito mais o bem da educação. Por isso, nós abrimos essa reunião para conversar com vocês. Eu, de antemão, vou ter que passar a palavra ao prefeito, porque o autor do projeto que adentrou nessa casa é o Paço Municipal. Essa casa apenas aprecia, emenda ou não emenda, vota sim ou não. Esse é o papel dos vereadores. Mas quer dizer que nós estamos apoiando o prefeito nas ações do município por conta de que o município de Porto União vem andando muito bem. O prefeito está levando as coisas dentro da maior normalidade possível. Obviamente que não tem como contentar a todos, mas a gente tem que fazer o melhor possível. O homem público é para isso, para fazer o melhor possível para o seu povo. E eu quero dizer-lhes que, de antemão, o senhor tem o apoio desse presidente nas ações do município, mas com essas ações que estamos fazendo, eu acho que está sendo mais claro as coisas, e é assim que nós queremos, e é assim que este presidente faz durante o seu mandato. Então, eu abro a palavra ao prefeito, peço para o senhor conduzir essa reunião, e gostaria que quem quiser falar, levanta a mão. A gente não vai falar 3, 4 pessoas uma vez só, todo mundo educadamente, e vamos tentar entrar num consenso que fique bom para os nossos filhos. Esse é o nosso intuito. Obrigado a todos e obrigado pela presença. O prefeito tem a palavra.
Muito bom dia, presidente. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia ao presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos do município de Porto União. Muito bom dia, senhoras e senhores professores. Primeiramente, eu entendo, senhor presidente, que nós temos duas pautas na reunião. Então, uma, em decorrência daquele ato completamente ridículo que foi feito aqui na Praça Hercílio Luz de ontem, que fala sobre as ações da Secretaria Municipal de Educação. E a segunda parte, então, do PL 25. Eu gostaria, senhor presidente, que o senhor questionasse aos presentes qual é o primeiro assunto a ser tratado. O assunto aula, o assunto educação, ou primeiro o assunto do PL 25. E também quero deixar aqui desde já a minha insatisfação de não ver aqui os dois representantes, ou não sei se eu posso chamar de professores, aqueles dois cidadãos que estavam aqui na Praça Hercílio Luz ontem, porque eu não acredito, em hipótese nenhuma, que um cidadão daquele possa representar uma classe tão importante para a nação. A classe de professores, eu entendo que um mestre, ele tem que, acima de tudo, prestar esclarecimentos aos seus alunos, respeito, a verdade acima de tudo. Hoje, eu entendo que a educação de Porto União realmente está manchada. Ela realmente está de luto, sim. Mas está de luto por causa de poucas pessoas que querem denigrir a imagem de uma classe tão respeitada. Eu digo mais. Desde que eu fui prefeito, não só na primeira vez, na segunda, mas agora na terceira vez, as portas do gabinete do prefeito sempre estiveram abertas. Outro dia, alguns professores foram tirar informações comigo a respeito de dobra de carga horária. Eu gentilmente recebi, com muito respeito, com muita educação, até porque tem um ditado da nossa secretária que diz assim: educação você faz com educação. Eu recebi todos educadamente. O nosso presidente do Fundeb, que fez aquele ato, acho que para achar uma palavra para aquilo, eu vou dizer assim, aquele ato indevido para ficar bem educado, ele deveria estar aqui, olhando nos meus olhos. Aquele presidente do Sindicato de União da Vitória, que se diz ser presidente dos professores de Porto União, que não é, porque a Justiça já reconheceu que ele não representa a classe dos professores de Porto União, ele deveria estar aqui, olhando nos meus olhos, porque sempre, todas as vezes que ambos os citados pediram para falar comigo, sempre os recebi com muito respeito, com muita dedicação, para tratar de assuntos de interesse da classe. Jamais me omiti de receber qualquer cidadão em meu gabinete, desde as pessoas mais simples até o mais alto escalão do nosso município. Entendo, e falei isso no departamento de obras outro dia, e o senhor presidente do sindicato estava presente, e vai testemunhar o que eu vou falar, e falei o seguinte: aqui no nosso município, todos somos seres humanos, todos somos funcionários, todos temos direitos iguais, e todos são importantíssimos para a administração municipal. Desde aquele que varre a rua, desde aquele que coleta o lixo, até
o mais alto profissional que tem a melhor remuneração, que são os médicos, todos são importantes, indistintamente. Falei isso, senhor presidente. Então é o seguinte, gente, a classe dos professores é importante. Quão importante é, num momento tão delicado que o mundo está passando, os profissionais da saúde, que pouco se falaram dos profissionais de saúde. No entanto, só são lembrados quando a pessoa está em dificuldade, quando está doente, quando está enfermo. Mas, enfim, cabe a cada um de nós cumprir com a sua obrigação. Quem nasceu para o dom de curar, tem a obrigação de curar. Quem nasceu para o dom de ensinar, tem o dom de ensinar. Quem nasceu com o dom de administrar, tem o dom de administrar. E é isso que eu estou fazendo no município de Portunhol. Se eu tenho este dom, estudei para isso, sou formado para isso, fiz pós-graduação para isso, eu estou fazendo o melhor pelo meu município. E se muitas coisas estão andando no município, seja ela em todos os setores, na saúde, na educação, no esporte, nas obras, em todos os setores, é porque tem alguém no comando desse leme. E para muitas pessoas, muitas vezes, sempre os que estavam no comando, para alguns, nem todos, não vou generalizar, porque poucos não podem representar uma classe tão importante como falei no início. Mas a maioria dos que estão no comando, ou todos os que passaram pelo comando, nenhum prestou. Mas o legado está aí. O legado está aí em todos os cantos da cidade. E eu não vim aqui para dizer o que eu fiz, o que eu vou fazer, não. Eu vim aqui para defender os interesses do meu município. Talvez muitas pessoas que em momento algum sequer sentiram a obrigação de chegar no final do mês, no seu comércio, na sua empresa, ver a dificuldade que é chegar no final do mês e não ter dinheiro para cumprir com as suas obrigações. Porque jamais foi um administrador, jamais foi um empresário, jamais foi um comerciante. Então, é só quem já sentiu na pele, sabe dar valor para isso que eu estou falando. E muitas pessoas, no momento tão difícil que o mundo está vivendo, não está sabendo dar valor para o emprego que tem e por estar recebendo seus salários religiosamente em dia. E eu exemplifico mais uma questão, para depois entrarmos no mérito da questão das duas pautas da reunião. O senhor Fernando Moreira, o senhor que é um empresário, o senhor que deve ter vendedores na sua empresa, o senhor com certeza deve pagar um salário fixo, mais comissão de vendas para os seus vendedores, perfeito? Então eu pergunto, vereador Pasqualin, que tanta experiência tem, vereador Paulo Kowalski, um dos mais velhos dessa casa, se você tem um salário fixo e mais uma comissão de vendas e você não vende nada, o que você vai receber, Fernando Moreira? Acho que você vai receber o seu salário fixo porque você não produziu. Mas as condições que levaram você a não produzir são alheios à vontade sua, como empregador, mas são alheios à vontade do vendedor também. Porque é uma questão mundial, é uma questão que jamais aconteceu no mundo, jamais aconteceu no Brasil. E a classe pensante do Brasil, que é a classe dos professores, talvez não está sabendo entender uma situação delicada que o mundo está passando. Mas esta classe é aquela que tem que nos dar o exemplo, porque eles são mestres, eles estudaram para isso.
eles prestam os ensinamentos aos nossos filhos, eles prestam os ensinamentos aos munícipes da nossa querida cidade. Eu acho que eles têm que prestar ensinamentos condizentes com o quê? Com a realidade do mundo. Mas, enfim, eu fiz esse breve relato para começarmos a discutir as questões. Então, senhor presidente, peço que o senhor solicite aos presentes se querem tratar primeiro do PL 25 ou primeiro da questão das aulas, da questão pedagógica, que foi plenamente discutido e que está acontecendo os trabalhos pedagógicos no município, está acontecendo. E na Praça Hercílio Luz ontem, num vídeo muito lindo e maravilhoso, com a presença de alguns que se dizem mestres, disseram que não. E também, eu quero questionar os dois cidadãos que estavam ali, fazendo aquele agito, que eu acho que a palavra mais certa é agito, questionaram o currículo deles diante do currículo da minha secretária de Educação. Uma pessoa que tem mais de 50 anos de vida pública. Uma pessoa que tem mais de 50 anos de vida destinada ou dedicada à educação, não só do município, na educação do Estado de Santa Catarina. A única mulher presidente do Conselho Estadual de Educação do Estado de Santa Catarina, com tamanha competência, mostrando que a educação de Porto União é muito bem representada, que merece respeito, que não está faltando absolutamente nada na educação, nas escolas, porque formou uma equipe brilhante para estar do seu lado também. Isso é um mérito de um gestor. E digo mais, a classe indicou um representante dos senhores que está presente aqui, que é o Tiago. Por votação, vocês indicaram o Tiago Messler de Brito, que vem acompanhando dia a dia os trabalhos e, por sinal, juntamente com a equipe da professora Adair, fazendo um grande trabalho. E aí eu pergunto, senhores vereadores, senhor presidente, será que um menino, um adolescente mimado, que não deixa o filho dele na escola pública e está na escola particular, será que esse cidadão tem capacidade para discutir com uma senhora que tem mais de 50 anos de vida pública e de vida dedicada à educação por um estado inteiro? Um cidadão desse usar a tribuna dessa casa para falar de uma pessoa de tamanha estirpe, de um tamanho conhecimento? Eu acho que está acontecendo no Brasil uma grande inversão de valores. Uma grande inversão de valores, realmente. Quando eu vejo um professor ir para a praça e mentir para a população, induzir a população dizendo que não está acontecendo o trabalho pedagógico, eu acho que realmente é preciso revermos as questões relacionadas à educação a nível de Brasil. A nível de Brasil, porque os valores realmente estão sendo invertidos. Mas eu só queria fazer uma pergunta, então. A presidente do Conselho Municipal de Educação está presente? Ótimo. Então, senhor presidente, por gentileza, queira decidir com os presentes qual é o primeiro ato a ser discutido. Então vamos fazer assim, se quiser vir duas pessoas, pode ser a presidente e mais alguém, podia vir até aqui na tribuna. Acho que pode ficar gravado até a conversa. O assunto? Primeiro vamos saber qual é o assunto, daí a presença vai ser necessária para tá. Eu acho que o assunto primeiro, não sei, eu vejo que é a PL 25, né? Não? Qual é o primeiro assunto que vocês vão ter que decidir?
enquanto Conselho de Educação, eu acredito que era importante falar como se chegou até aqui, né? Tudo que já foi feito, talvez algumas pessoas não saibam. Então tá. Então, acho que se quiser então ocupar a tribuna, vir falar, fica à vontade. Também quero agradecer à imprensa que está presente para cobrir esse ato. Bom dia a todos. Eu acho importante falar como chegamos até aqui, né? Então, e acho também importante nós nos focarmos em falar sobre educação, não sobre pessoas, né? Eu acredito que para a gente não perder muito o foco, vamos falar sobre o que nós estamos fazendo aqui hoje, que é falar sobre educação e lembrar dos nossos pequenos munícipes que são os nossos educandos, que hoje não podem estar aqui, né, para falar dos seus direitos, e para isso nós estamos aqui. Então, como que começou tudo isso? Nós nos reunimos, né, com a Secretaria de Educação, o Conselho Municipal de Educação, e se tivéssemos voltado no dia 19 de abril, como era dito no primeiro decreto, seria tranquilo, né? Nós não teríamos tanta perda de aulas. Mas não foi o que aconteceu. Quando veio o segundo decreto, do dia 31 de maio, né? Nós já começamos a pensar, alguma coisa tem que ser feita. A gente não pode deixar tudo parado sem estarmos fazendo nada. E aí foi que nós nos reunimos e não, assim, de algum modo nós não conseguimos chegar já num entendimento por conta de que as dobras, os professores já tinham perdido as suas alterações e as suas dobras. Então o conselho ficou sem saber o que fazer nesse momento, porque nós tínhamos a questão da qualidade da educação e nós tínhamos a questão de que alguma coisa precisava ser feita. Foi então que o Conselho decidiu, por estar aprovando a Resolução 001 de 2020, que trata das atividades pedagógicas não presenciais, e neste momento a solução que nós encontramos foi estar aprovando o planejamento feito de forma coletiva, onde os professores se reuniriam e essas atividades seriam enviadas igualmente para todas as crianças. Nesse momento era o que nós encontramos de solução. Na última reunião do Conselho, nós, que foi também na segunda-feira, quando a gente esteve aqui, logo após nós fomos para a reunião do Conselho, e nós já nos questionamos a respeito da qualidade da nossa própria resolução, porque nós precisamos analisar. A nossa resolução, ela foi aprovada, mas ela pode ser modificada a qualquer momento. Mas para nós modificarmos a nossa resolução, a gente precisa conversar com o prefeito, conversar com a administração, para entender essa parte da questão das alterações, certo? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo muito eficientes no que nós estamos fazendo. Muito. Todos os professores estão fazendo exatamente o que está na resolução. Mas, para quem não sabe a diferença do eficiente e do eficaz, o eficiente vê o vazamento e começa a procurar balde, começa a procurar pano para enxugar o vazamento. O eficaz, ele vai atrás de consertar o cano que está vazando. Então, nós estamos sendo extremamente eficientes em tudo que nós estamos fazendo, mas nós não estamos sendo eficazes. E é nesse ponto que o Conselho de Educação se preocupa. O que mais? Tenho para dizer que eu tenho absoluta certeza que nós, professores,
Conselho de Educação e Administração Pública, nós queremos que a atuação, né, do poder público seja válida e legítima. Tenho certeza que é tudo isso que nós queremos. E que, muito além de fazer o que está escrito na lei, observar também a constitucionalidade da lei. E que seja considerado os princípios constitucionais e também pautados nos direitos fundamentais. E aí entra a questão do direito da criança. Muito além do direito nosso, enquanto professores, entra também o direito da criança. E aí, o ECA diz o seguinte, no seu artigo 5º, que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Eu, enquanto presidente do Conselho Municipal de Educação, realmente espero não ser punida por estar me omitindo. E por isso eu estou aqui nesse momento fazendo esse apelo. E acredito que, para finalizar, existem essas duas pautas, então, e acredito que o PL 025, ele apenas veio ressaltar um descontentamento que já existia, que era a questão das dobras. Então, talvez nem fosse o 025 em si, mas já existia esse descontentamento por conta da falta dos professores na sala de aula, né? Porque muitas questões da nossa resolução nós não podemos mudar por conta de estarmos sem os professores. Nós não podemos receber as atividades que estão sendo entregues, né, para as famílias, nós não podemos receber elas de volta porque nós não temos professores para estar corrigindo. Então, como que uma escola de uma turma que tem o professor vai receber? E aí da outra não vai receber porque não tem aquele professor? Então, são questões assim que, né, infelizmente impactam na qualidade do que está sendo feito. E, por fim, eu quero citar Hannah Arendt, que fala assim, que o poder, quando ele não é plural, ele é violência. Então, desde já eu quero agradecer os vereadores com quem eu entrei em contato, que me ouviram e que possibilitaram esse momento. Acredito que esses momentos assim deveriam acontecer pelo menos uma vez por mês. Não deveria acontecer só nesses momentos assim. Então, desde já nós agradecemos, né? E eu me coloco também à disposição para, né, responder qualquer dúvida que haja. Obrigada. Então, senhora presidente, eu peço à senhora que permaneça no seu local e nessa tribuna. E nós vamos, então, ver aqui um relatório que foi emitido pela Secretaria Municipal de Educação. E se a senhora quiser contrariar ou pode dizer, pode afirmar ou negar se isso aqui confirma-se ou não confirma-se. A partir do decreto do governador, que dispensa qualquer comentário de números e tal, no dia 20 de abril foi solicitado aos diretores e pedagogas que enviassem sugestões para a reposição dos 30 dias de suspensão das aulas. Por favor, senhora presidente, se alguma coisa não coincidir com a verdade, pode abordar. Sim, foram enviadas as sugestões e, infelizmente, as sugestões não puderam ser acatadas, porque uma delas era sobre o ensino online, né, com o auxílio da internet. O Conselho acreditou que nesse momento não seria possível, por conta justamente de estarmos sem os professores e também por uma grande maioria não possuir o acesso, né, a esses recursos. Mas espera lá, estavam sem os professores por quê? Se os professores estavam à disposição e queriam trabalhar, por que estavam sem os professores? Porque existem turmas, senhor prefeito, que estão sem. Como estão sem? Por quê? Por causa da dobra? Estão, sim. Por causa da dobra? Sim. A dobra simplesmente é por excesso de alunos. A dobra? Não. E qual é o outro motivo da dobra? Não, senhor prefeito. Por exemplo, lá onde eu trabalho. Quantos tem dobrado?
34, é isso? Na minha turma são 5, na minha escola são 5 professores que têm dobra. 5 turmas não tem professor. São 34 professores que têm dobra, certo? 34 professores que têm dobra. É esses 34 que vão fazer toda a diferença para... É esses 34 que vão fazer toda a diferença para mandar uma matéria para analisar a cada 15 dias? Sim, porque nós temos alunos que têm várias especificidades. Tá bom. No dia 20 de abril, foi solicitado... No dia 20 de abril, foi solicitado aos diretores e pedagogas que enviassem sugestões para a reposição dos 30 dias de suspensão das aulas. No dia 8 de abril, a Secretaria Municipal da Educação de Porto União solicitou a colaboração dos diretores e professores para encontrar a melhor solução que atendesse aos interesses e direitos dos alunos e também o cumprimento da legislação vigente. A Secretaria Municipal de Educação enfatizou que o governo federal havia desobrigado o cumprimento dos 200 dias letivos, mas exigido o cumprimento das 800 horas relógio. Ainda no dia 8 de abril, a equipe técnica reuniu-se com a presidente do Conselho Municipal da Educação de Porto União, Caroline Moisés de Souza, que está presente, e o secretário do mesmo conselho, professor Tiago Mestre de Brito, para apresentar as diversas possibilidades de um novo calendário para a reposição dos dias letivos suspensos, levando em conta o retorno em 22 de abril, em 22 de maio, 22 de abril, 22 de maio, 22 de junho, 22 de julho, agosto ou setembro. Neste mesmo dia foi acordado que não seriam necessárias atividades, preste atenção, neste mesmo dia foi acordado que não seriam necessárias atividades pedagógicas não presenciais se o prazo de suspensão de aulas não fosse prorrogado e que aguardaríamos orientações do Conselho Nacional de Educação. Dias após, o governador de Santa Catarina, por meio do decreto 554, de 11 de abril de 2020, suspendeu as aulas até a data de 31 de maio de 2020. Vamos virar a página. No dia 14 de abril de 2020, o Conselho Municipal da Educação se reuniu com a equipe técnica da Secretaria Municipal da Educação de Porto União e foram propostos 2 caminhos. Esperar o posicionamento do Conselho Nacional de Educação para regulamentarmos ou iniciar o planejamento e regulamentação das atividades remotas, mesmo antes do posicionamento do Conselho Nacional de Educação, amparado na legislação nacional já existente. Nesta reunião, a maioria dos conselheiros decidiu iniciar a regulamentação das atividades remotas, mesmo antes das orientações do Conselho Nacional de Educação. No dia 22 de abril, reuniram-se novamente a presidente do Conselho, o coordenador do Fórum Municipal de Educação, os demais, o Tiago e outros membros, e os técnicos da Secretaria Municipal de Educação, onde trataram a elaboração da instrução normativa para disciplinar o planejamento das atividades escolares remotas, analisando a realidade da nossa clientela escolar, em especial os da área rural, que perfazem a maioria dos alunos da rede pública municipal de Porto União. Optou-se, em lugar da instrução normativa, por produzir uma resolução estabelecendo normas para as atividades pedagógicas não presenciais, e foi sugerido que a Secretaria Municipal da Educação de Porto União elaborasse um plano de ação. Pois bem, no dia 23 de abril, novamente, reuniram-se os conselheiros municipais de educação, a equipe técnica e os demais colaboradores para elaborar a resolução
que regulamenta as atividades pedagógicas não presenciais, excepcionalmente no período da pandemia, e ao final da reunião, o texto foi aprovado por unanimidade, encaminhado ao Departamento Jurídico do município, e logo após o parecer do Departamento Jurídico sendo favorável, foi enviado ao prefeito para homologação, que assim eu fiz. Aí, eu faço uma ressalva aqui. Se foi feito todo esse trabalho, se o Conselho Municipal da Educação se reuniu, se os profissionais da educação se reuniram, fizeram todo o trabalho, foi homologado pelo prefeito, começou a trabalhar, por que ir na praça dizer que não está sendo feito nada? Algum interesse tem que ter algum interesse político por trás de tudo isso aí. Ou tem que ter algum interesse de denegrir a imagem do profissional da educação. Alguma coisa tem. Por isso que eles tinham que estar aqui. Por isso que eles não estão aqui. Porque é o velho ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então vamos seguir aqui o que está escrito aqui. Através do decreto 958, de 28 de abril de 2020, a resolução 001/2020 do Conselho Municipal de Educação foi homologada pelo prefeito municipal. A equipe técnica da Secretaria Municipal da Educação de Porto União elaborou o plano de ação entre os dias 28 de abril e 3 de maio de 2020. No dia 4 de maio de 2020, todas as diretoras de todos os núcleos municipais de Porto União reuniram-se com a equipe técnica na Secretaria Municipal da Educação para o repasse da Resolução 01 do Conselho Municipal de Educação, que é aquilo que foi decidido, com parecer jurídico, homologado pelo prefeito, e o plano de ação. Neste dia, iniciou-se a organização com os grupos para as atividades pedagógicas não presenciais. Iniciou ou não iniciou, presidente? Sim, com certeza. Iniciou. Então, aquilo que aconteceu na Praça Hercílio Luz ontem foi a maior mentira, a maior farsa que foi feita aqui, porque tem um plano de ação, porque tinha um projeto pedagógico em andamento. Não está permitida a sua fala ainda, professor. O senhor se acalme. Não está permitido. No dia 18 de maio de 2020, reuniram-se na Secretaria Municipal da Educação as diretoras do ensino fundamental, a equipe técnica, para avaliar a primeira quinzena de atividades pedagógicas. Se reuniram, avaliaram o trabalho da primeira quinzena. Também relataram seus acertos e relataram as dificuldades e fizeram ajustes em relação às próximas atividades. Correto? É um trabalho que jamais foi feito. Ninguém pode acertar tudo de uma vez só. O Conselho Municipal da Educação trabalhou juntamente com os técnicos, com os pedagogos, mas não é uma atividade normal. Não se acerta tudo no primeiro momento. Então, 15 dias depois, se reuniram, avaliaram os pontos positivos, os pontos negativos e tentaram melhorar. Pois bem, vamos ver aqui onde que nós paramos. No dia 26 de maio, em reunião, novamente, a equipe técnica discutiu sobre os pontos positivos e negativos das ações tomadas nesse período. Após ampla reflexão, quando foram avaliadas as atividades pedagógicas não presenciais, a conclusão foi satisfatória. Isso está aqui para mim. Presidente, a senhora está com o microfone à sua disposição, se a senhora pode me interromper. Ah, tá.
A senhora pode me interromper. Eu concluo aqui, depois a senhora faz as conclusões finais. Mas se quiser interromper, eu permito a senhora interromper. Tá bom, obrigada. Também, decidido então assim, daremos continuidade às ações que são realizadas de 15 em 15 dias, quando são levadas os exercícios impressos. Daí também foi feito outras reuniões, só a título de informação, que também não vou repassar porque não vem ao caso, mas foi feito outras reuniões para a questão da entrega dos kits de alimentação para os alunos, priorizando primeiramente aqueles que recebem Bolsa Família, e depois na sequência do BPC, né? Então foi priorizado, foi dada alimentação, foi feito tudo aquilo que era possível fazer, passível de fazer, tudo diante de leis. Então, meus caros mestres, meus caros professores, até onde eu entendo, salvo o melhor juízo, se vocês me disserem que isso não aconteceu, aí eu tenho que pegar o meu pessoal da educação e a minha secretária e a presidente do conselho e dizer que tudo que está aqui é mentira. Porque o que foi falado na praça ontem, que não está acontecendo nada. E o que me deixou assim muito surpreso assim também, e eu quero relatar nesse momento, é que nas reuniões do Conselho Municipal, com a equipe pedagógica, que foi decidido mandar as matérias para as casas de 15 em 15 dias, foi pedido para fazer um grupo de WhatsApp para que os alunos e os pais tirassem dúvidas, para que os alunos em casa pudessem concluir e fazer as suas lições. E isso foi negado, esse direito aos alunos e aos pais. Vejam o que foi feito com os pais dos alunos. Foi negado o contato do professor para orientar o pai para que o aluno pudesse fazer o seu trabalho. Isso é inadmissível. Isso não é vontade de fazer educação. Isso é vontade de ver só o quê? O financeiro? É só o financeiro que interessa, como foi falado ali na praça. Nós não estamos preocupados com o dinheiro, nós estamos preocupados com a educação da nossa população. Mas que educação é essa que um pai lá do interior, que muitas vezes tem um mínimo de estudo, será que ele vai conseguir orientar o seu filho para fazer aquele trabalho, aquela lição, da forma que lhe foi proposta? Posso falar? Será que ele... Já terminou, daí já passo para a senhora, desculpe. Será que aqueles pais lá do São Bernardo do Campo, lá do Vila Verde, lá do Conjunto Portunhão, será que eles têm instrução para ficar ali do lado do filho e dizer: meu filho, espere lá, isso aqui não é assim, isso aqui é diferente, aqui assim, assim. Será que ele tem capacidade para isso? Será que ele tem instrução para isso? Eu acho que o mais certo é se ele tivesse dinheiro para fazer o que não posso chamar de professor mais, mas o que o Tiago fez, né? O filho dele está na escola particular. Né? Então, eu acho que é mais fácil levar para a escola particular, porque é simples um professor que é preparado para isso. Preparar um aluno é uma coisa. Uma pessoa que nunca foi preparada para isso não tem condições. Então, senhora presidenta, diante do relatório que eu acabei de ler, se tiver alguma irregularidade, se tiver alguma mentira escrito aqui, se tiver alguma inverdade escrito aqui, a senhora, por gentileza, pode contrariar, não tem problema nenhum. Não, de forma alguma, porque fui eu que assinei a resolução, né? Então eu sei exatamente tudo o que foi feito. E a questão da internet e do WhatsApp, né, como eu já falei, o conselho entendeu. Eu apenas estou aqui representando o conselho porque eu não decido nada. A presidente nem vota, né? O meu voto é um voto de Minerva. Então, o que nós entendemos?
foi que o que é que nós estaríamos não atendendo o princípio da igualdade e da equidade para aquela criança que não tem o acesso ao WhatsApp. Então, aqueles que têm o acesso, eles vão ter a explicação do professor, vão ter a explicação, né, daquela aula, daquela matéria, e aquele que não tem. Foi nesse sentido que o Conselho votou-se contra o uso do WhatsApp e de outras formas que utilizem a internet. Mas aí também, o que é o meu entendimento enquanto professora? Aquele que não tem o acesso à internet, ou talvez não tenha o telefone, pelo menos um telefone eles têm, né? Alguém da família tem. Se nós tivéssemos com todos os professores nas suas salas de aula, o professor poderia telefonar e dizer, olha, naquela atividade que vocês levaram, na atividade 1, acontece assim, assim, assado. Porque eu recebi, infelizmente, um áudio de uma mãe dizendo que ela não sabia como que ela ia explicar aquilo para a criança. Então, é nesse sentido que a gente faz esse apelo, senhor prefeito, né? Que se todos os professores estivessem, cada um na sua turma, nós estaríamos atendendo o princípio de sermos eficazes. Estamos sendo, sim, muito eficientes, como eu já falei. Mas ainda pecamos na questão do eficaz. Bom, nós temos 100 e poucos professores. Sim. Se 100 e poucos professores não conseguirem resolver a questão da aula nesse momento, então me desculpe, eu acho que alguma coisa está acontecendo realmente na classe dos professores. Este é o meu pensamento, e eu acho que o que faltou mesmo foi, mais uma vez, não vou generalizar. Em respeito à classe, não vou generalizar, mas o que faltou realmente foi comprometimento com a educação por parte de alguns professores. Isso realmente faltou, porque se poderia muito bem ter dado conta de resolver esse problema, e a questão da dobra não é o problema. Infelizmente, não é o problema. A questão da dobra, a única coisa que é dinheiro. Eu recebi os professores lá no meu gabinete e o único problema é dinheiro. A reclamação foi o quê? Eu estava contando com esse valor da dobra. Ninguém falou, dos que foram me procurar no gabinete, ninguém falou do problema da educação. Eles só falaram do problema do dinheiro. Exatamente só isso. É isso que foi falado. O dinheiro. O que mais importa é o próprio umbigo, não é a educação. Que se fosse educação, certamente nós poderíamos ter resolvido. Mas, enfim, para encerrar então essa primeira parte, senhores professores, senhor presidente, senhores vereadores, ficou mais do que comprovado que este ato aqui na Praça Hercílio Luz de ontem foi uma grande mentira, porque a questão pedagógica está sendo feita, está sendo trabalhada, porque a equipe da Secretaria da Educação, juntamente com o Conselho Municipal de Educação, foi eficiente sim. Tanto é que está escrito aqui que as atividades foram satisfatórias. Está escrito aqui, não é eu que escrevi. É o Conselho que escreveu, é vocês que escreveram. Foi satisfatória. Então, o Conselho de vocês não representa. Mas, enfim... Representa sim, senhor prefeito. Eles estão dizendo que e não. Assim, não eles estão dizendo que não. Assim como... Este documento foi escrito, mas nós tivemos uma reunião do Conselho na segunda-feira. Então, algumas questões que chegam, né, até nós, não é talvez o que esteja posto. Alguns realmente talvez estejam, porque estão com todos os seus professores na turma, né? Mas, na segunda-feira, então, é um curto espaço de tempo, né? Então, na segunda-feira que nós tivemos a nossa reunião, nós decidimos por estar enviando ofício às escolas, para que não fique apenas no disque, porque fulano falou. Então, nós
pediremos às escolas que nos mandem por escrito quais são os pontos positivos, os negativos, porque como está posto no documento, foi apenas as escolas do ensino fundamental que se reuniram, ali as diretoras, né? Então, nós precisamos saber a fundo realmente o que está, para não ficar esse fala daqui, fala de lá. É preciso pôr no papel, senhor prefeito. Eu acho que agora, senhora presidente e senhores professores, nós não precisamos mais nada. Diante da declaração do senhor governador ontem, o senhor governador, numa reunião lá em Joinville, falou que a partir do próximo mês agora, o retorno às aulas, o retorno do transporte público, tudo isso vai ficar a cargo do prefeito. Então eu quero dizer a vocês o seguinte: como aqui na praça ontem foi falado que não teve atividade nenhuma, eu gostaria de colocar em votação para que nós então, já que não valeu nada, conforme a senhora falou e conforme todos acham que isso aí não valeu nada, vamos eu não disse cancelar. Não, mas espera lá, eu estou falando. Vamos cancelar essa homologação deste projeto e vamos fazer as aulas presenciais a partir de segunda-feira ou a partir de terça-feira e vamos cumprir os 200 dias letivos e as 800 horas relógio. E outra coisa, não vamos mais dobrar professores, vamos inchar a secretaria, vamos chamar de concurso mais 34 professores. Vamos inchar. Futuramente, talvez não teremos mais aumento de salário, né? Porque o meu sucessor, ele vai ficar de mãos atadas com relação ao aumento de salários. Eu vou chamar mais 34 professores para que não tenhamos dobra. Mas até porque não vejo tanta dificuldade, porque o presidente Bolsonaro já decretou ontem também que o aumento em 2020, até 2021 não vai ter aumento salarial para o funcionalismo público. Então, também não vejo problema. Cabe ao próximo gestor aumentar a arrecadação, né? Aumentar a IPTU, fazer o que ele achar que deva, assim como já foi feito no município vizinho, tivemos um aumento de 1000% no IPTU. Quem sabe o próximo gestor possa fazer um trabalho parecido com esse, daí quem sabe vai agradar a todos, né? Então, as aulas serão iniciadas, nós vamos pensar de que forma que nós vamos trabalhar, vamos discutir com o conselho, a senhora presidente, a senhora vai ser chamada para discutir, e quem sabe na primeira quinzena do mês de junho, nós deveremos reiniciar as aulas e vamos tocar com aulas presenciais, 200 dias letivos, e também vamos tocar com 800 horas de relógio e fica resolvido o problema. Para mim, chamar 34 professores de concurso é simples, é um simples canetaço e resolve seu problema. E daí não teremos mais absolutamente nada a discutir com relação a isso. Então nós vamos decidir de que forma vamos fazer, mas o mais importante dessa reunião, senhor presidente, senhores vereadores, e a imprensa que está aqui presente, é que deixe bem claro que o que foi feito ontem na praça foi uma farsa para denegrir a imagem dos professores que querem trabalhar. Porque o trabalho vinha sendo feito, confirmado pela presidente, confirmado pela maioria, de uma maneira satisfatória. Isso está escrito aqui. Então, de minha parte, senhor presidente, esta parte está encerrada. Se quiser falar do PL 25, nós vamos discutir agora o PL 25. O presidente tem algo mais a falar? Eu quero dizer que o Conselho de Educação está, sim, sempre aberto a discutir questões da educação e que, nesse momento, nós precisamos entender que nós passamos por uma pandemia e que o retorno, né, quando se dará aí das aulas presenciais, nós vamos ter que pensar muito, muito bem, porque a saúde de nenhuma das nossas crianças pode ser colocada aí em perigo nesse momento. Eu, respeitosamente, senhor prefeito, discordo de algumas colocações, mas eu acredito que não é o caso agora, talvez, a gente ficar
né? Mas eu acredito que o Conselho sempre está aberto para todos, né? Para todos os professores também, que sempre quiserem participar das nossas discussões. Como eu disse, eu estou aqui representando um conselho que não decide nada sozinho, né? Nós estamos lá entre os nossos pares para discutir sobre educação, que é uma coisa muito séria. Obrigada. Só um minutinho, senhora presidente. Eu gostaria que a senhora prestasse um bom trabalho, ou bons préstimos, de ler uma nota do Ministério Público de Contas, porque nós vamos tratar da PL 25. E também dizer que numa democracia, senhora presidente, se houver unanimidade de pensamentos, certamente não seria uma democracia. Eu administro da forma que eu acho correta e sempre conversando com as autoridades, com as pessoas formadoras de opinião, para fazer sempre o melhor pelo meu município. Eu creio que a senhora, investida do cargo de presidente, deve fazer da mesma forma. Certamente. Mas podem ficar tranquila, porque a unanimidade de pensamentos não existe. Então, pessoal, podem baixar a mão, porque a imprensa, se quiser falar depois, fica à vontade, fala com o presidente, fala com quem quiser lá na saída, não tem problema nenhum. O senhor está sendo representado aqui pela presidente do Conselho, não tem necessidade de falar. Nós vamos falar sobre a PL 25, do qual eu tenho aqui do Ministério Público de Contas, uma nota de orientação, que eu vou pedir então para que a presidente leia, uma vez que eu já li o relatório aqui da Secretaria Municipal de Educação e que já fiz a leitura, mas como a senhora presidente é uma professora, lê muito melhor do que eu pediria à presidente do Conselho Estadual que lesse. Municipal. Desculpe, presidente. O Conselho Estadual foi a nossa querida secretária. Mas, presidente municipal, que a senhora lê, é do Ministério Público de Contas. Leia na íntegra, por gentileza. Por gentileza, prestem atenção, daí eu vou citar alguns casos. Se o senhor pudesse baixar a mão numa questão de respeito, eu agradeço. Se o senhor não tiver respeito, não tem problema nenhum. Pode ler, presidente. Duas pessoas poderiam falar. Pode ler, presidente. Fala do senhor Sandro Calicó. Senhora presidente, pode ler. Assunto: medidas administrativas relativas à gestão de pessoal e trabalho remoto diante de situação de emergência em Santa Catarina para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia da Covid-19. Importante: o Ministério Público de Contas de Santa Catarina, no uso de suas atribuições de guarda da ordem jurídica e fiscal, de sua execução pelos seus procuradores signatários em face da emergência de saúde pública, da importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19, as disposições legais relativas ao tema, seja na esfera nacional, estadual ou municipal, e ainda em atenção aos princípios constitucionais que regem a administração pública, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, vem por meio da presente nota de orientação administrativa trazer informações de utilidade ao gestor, buscando a otimização permanente dos recursos e a maior eficácia nos resultados da ação do serviço público. Assim, considerando a Instrução Normativa número 7 de 2020 da Secretaria de Estado da Administração, que estabelece no âmbito da administração estadual procedimentos administrativos para operacionalização do trabalho remoto, aplicável aos servidores que atuam nos serviços públicos considerados não essenciais durante o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. E a Portaria 021/2020, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado em 7 de abril de 2020, que regulamenta procedimentos no âmbito de trabalho remoto com relação à gestão de pessoal e trabalho remoto, o Ministério Público orienta.
1. A plena aplicação do trabalho remoto aos servidores que atuam nos serviços públicos considerados não essenciais, com elaboração de atos que regulamentam controles de produtividade. 2. Diante da eventual impossibilidade de aplicação do trabalho remoto por razões de ordem técnica ou relativas à natureza do serviço em cada caso concreto, o gestor pode buscar a redistribuição do servidor para outros setores ou funções, onde haja demanda, visando o aproveitamento máximo da capacidade de trabalho, ainda que em atividades diversas das habitualmente exercidas. 3. Alternativamente, é possível optar pela realização de atividades de capacitação que sejam de interesse da administração, realizadas de forma virtual. 4. Por fim, é possível ainda optar pela flexibilização da jornada de trabalho mediante compensação, ou seja, aplicação de banco de horas em prol da administração, ou, quando possível e a critério do gestor, a concessão de licença-prêmio ou antecipação de férias. 5. Em qualquer situação, orienta-se que o gestor evite o simples afastamento do servidor, buscando valorizar ao máximo a força de trabalho e os recursos públicos aplicados na remuneração do serviço público. Cabe reforçar que as sugestões expostas acima têm caráter de orientação e integram a ação do Ministério Público de Contas de Santa Catarina no âmbito de suas atribuições e competências, no esforço conjunto de enfrentamento da pandemia da Covid-19. Apresenta orientação, bem como outras abordando temas relacionados à atuação do gestor neste momento atípico, podem ser encontradas no site. E acredito que seja isso. Então, eu creio que nós estamos lidando aqui com uma classe pensante e vocês devem ter ouvido muito bem. Mas eu vou ressaltar aqui uma questão que diz aqui, ó, que não haja desvio de função. Que não haja desvio de função. E está no projeto de lei, que está aqui na Câmara, que não haja desvio de função. Como pode um cidadão que se diz professor gravar um áudio? Se vocês quiserem, eu coloco o áudio aqui para vocês ouvirem. Vocês devem ter ouvido. Os vereadores talvez não, posso até colocar. Gravar um áudio dizendo assim, é um projeto do prefeito Eliseu, não é do prefeito Eliseu, é um projeto da administração por determinação do Ministério Público de Contas e que diz assim, e daí no áudio o cidadão diz assim, eles podem mandar nós roçar. Desde quando que um professor tem outra atribuição a não ser a sala de aula? Mas o motorista da Secretaria da Educação, ele tem outra atribuição de motorista. Ele pode ser motorista na Secretaria da Saúde, ele pode ser motorista em qualquer setor do município. A Serviços Gerais lá da escola, que está fechada, ela tem outras atribuições compatíveis ao cargo dela. Ela pode ir fazer a limpeza do posto de saúde, ela pode fazer aonde a administração determinar. A merendeira, da mesma forma. Se nós tivéssemos numa catástrofe maior, tivéssemos que fazer aqui, Miguel Chucalho, um restaurante popular para dar alimentação para esse povo, eu ia pegar quem para fazer a alimentação? Então, gente, isso aqui, ó, senhores vereadores, senhores professores, é uma orientação do Ministério Público de Contas. E eu vou ver aqui aonde foi que a nossa presidente leu, acho que foi mais no final aqui, ó. Cabe reforçar que as sugestões expostas acima têm caráter de orientação e integram a ação do Ministério Público de Contas de Santa Catarina no âmbito de suas atribuições e competências. Então me respondo, eu vou contra o Ministério Público de Contas? Quem vai responder? Quem vai responder a contrariedade ao Ministério Público de Contas, que é quem manda nas contas
do município? Quem vai responder? Então, gente, eu acho que não tem mais o que discutir. Eu acho que não tem que fazer agito. Chegar ao cúmulo de uma pessoa estudada gravar um áudio dizendo que pode ir roçar um lote, entregar remédio no SUS. Professor não tem atribuição de roçar lote. Professor não tem atribuição de entregar remédio no SUS. A atribuição do professor é tão somente de ensinar, é tão somente de cumprir com a sua obrigação de levar ensinamento aos munícipes do nosso município. Essa é a atribuição do professor. Então, portanto, gente, com relação ao PL 25, é licença-prêmio, é férias antecipadas, porque está escrito aqui. Não é eu que estou falando, não é eu que estou pedindo, não é o prefeito Eliseu, conforme está ali no áudio, não. É o Ministério Público de Contas, que manda muito mais do que todos nós juntos, que manda muito mais do que todos os senhores vereadores. E tem mais uma. Para mim é muito simples. Eu mandar uma resposta aqui, ó, para o Tribunal, o Ministério Público de Contas, e dizer assim, eu mandei o projeto de lei para a Câmara, mas a Câmara não aprovou. Se entendo com eles. Eu lavo as mãos, dou uma de Pilatos, mas eu não tenho por hábito fazer isso. Assim como não tenho por hábito, como faziam antigamente, que mandava advogado ir falar com os professores. Eu não. Eu vou aqui, ó, de peito aberto, olhando no rosto de cada um de vocês, sem medo. Sem medo. Eu converso aqui, ó, francamente, olhando no rosto, no semblante de cada um de vocês. Fiz isso durante todos os anos que fui prefeito. E jamais vou me esconder atrás de uma cadeira, jamais vou me esconder num gabinete, e jamais vou mandar alguém falar por mim. Eu falo e eu respondo pelos meus atos. E digo mais, se a administração e a educação de Porto União, até no momento da pandemia, estava muito bem, reformando escolas, não deixando faltar absolutamente nada, é porque existe gestão, é porque existe comando, é porque existe uma administração eficiente, tanto por parte do prefeito, quanto por parte da Secretaria Municipal da Educação. Eu lembro-me muito bem de que, há pouquíssimo tempo atrás, faltava tudo nas escolas. Faltava tudo. Que houve um movimento de pais até para comprar papel higiênico para algumas escolas. E digo mais. Olha o estado das escolas como que estavam. Olha a escola do João Fernando Sobral. Uma vergonha. Olha a escola de São Miguel da Serra. Uma vergonha. Olha a escola da área industrial. Olha a escola do São Pedro Timbó. Olha a escola do Jangada. Olha a escola do Legru. Olha as nossas creches, quase todas reformadas. Iniciando a reforma da escola do São Bernardo do Campo agora. E eu pergunto, por que antes não dava? Por que não tinha dinheiro para reformar as escolas? Por que deixaram cair? Aonde que estavam os baderneiros de plantão, quando o dinheiro da educação ia para festas e mais festas, viagens e mais viagens? Aonde estava o cidadão que estava agitando ali na praça ontem, quando ele estava na Secretaria da Educação, recarregando cartuchos de impressora, recebendo o salário de professor? Daí estava certo. Então, gente, de minha parte, senhor presidente, o que eu tinha para falar, eu falei. Mas é preciso que cada um caia na real. Que cada um seja responsável pelos seus atos, pela sua obrigação. E quando a professora Aldair veio aqui nessa casa e lá na Secretaria da Educação falou que professor é um sacerdócio e que alguns tiraram sarro, eu quero dizer que é um sacerdócio mesmo. Porque tem professor e tem professores. Tem médico e tem médicos. Tem policial e tem policiais. Tem prefeito e tem prefeitos.
Assim como tem governador e tem governadores, como tem presidente e tem presidentes. Em todas as classes tem problemas, mas aqui em Porto União, enquanto eu estiver aqui, nós vamos levar na seriedade. Nós vamos levar o dinheiro público administrado com respeito, que é isso que os cidadãos que me botaram aqui exigem de mim e confiaram a mim esta delegação, esta obrigação. E enquanto eu prefeito, vou tocar e vou administrar dessa forma, com respeito a todos, desde que seja respeitado. Que a partir do momento que você é desrespeitado, desobriga a via de mão dupla. Senhor presidente, de minha parte está encerrado, muito obrigado. E, senhores vereadores, cabe aos senhores analisar o que está escrito aqui, ó, pelo Ministério Público de Contas. E cabe também a todos o respeito com o dinheiro público e esquecer a plataforma política no momento que antecede eleições. Porque aqui, enquanto eu estiver no comando do município, 31/12/2020, é na seriedade. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado, senhor presidente, de minha parte está encerrado. Queria só complementar. Então, com relação ao processo, ao projeto 025, prefeito, eu vou abrir a palavra a esse professor, né, que está com a mão ali. Eu vou lhe dar 2 minutos para os seus questionamentos. O senhor fala do seu assento mesmo. É para ficar registrado, foi combinado. Vai ficar registrado, o senhor pode vir aqui na frente. Então, com licença. Daí, prefeito, eu gostaria que o senhor ficasse para alguma réplica. Bom, a respeito do projeto de lei 025, eu enviei para a Câmara dos Vereadores uma solicitação de revisão do texto. Uma das coisas que está no projeto é a forma como ele foi escrito, tá? Outra situação que a gente percebe aqui é a interpretação do que é dito, do que é feito. A gente está com um problema de interpretação, de entendimento do que foi dito e do que está sendo feito. Tá? Só a respeito do PL que eu havia enviado para o vereador Paulo, né, eu fiz um documento, esse aqui é minha cópia, ele tem uma que eu encaminhei, tá? E ali está dizendo assim, o inciso 4º está dizendo a possibilidade de redistribuição de servidores sem caracterizar desvio de função. Uma coisa é você colocar o que foi colocado ali no documento do Ministério Público, outra coisa é como foi escrito na lei, né? Você ali está falando que as pessoas poderiam ser movimentadas dentro da prefeitura sem que a prefeitura, intencionalmente ou não intencionalmente, fizesse desvio de função. É o que está naquele documento. Não é o que está escrito no que foi encaminhado para a Câmara. O que eu sugeri que fosse colocado ali ou emendado no texto, que seja respeitado o regime jurídico municipal, tá? É por isso que foi enviado para a Câmara, eu enviei esse ofício solicitando essa observação. Por quê? Por conta das questões das características funcionais de cada um, tá? Enviei também para a Câmara, no mesmo documento fala do corte das gratificações. O senhor prefeito comparou a gratificação que o professor recebe com algo que um vendedor em uma loja ganha a respeito daquele trabalho que ele faz. Na lei que estabelece o Plano Municipal de Educação, não é assim que está colocado. Perdão. Na lei que estabelece o Plano Municipal do Magistério Municipal, não é assim que está colocado. A partir do momento que as aulas remotas voltaram, o professor ele faz jus a essa gratificação, porque ele está em função de professor. Tá?
Outra situação que não foi explicada aqui, eu gostaria, por isso que eu levantei a mão e solicitei. Didaticamente eu gostaria de explicar o que é a dobra, porque isso não foi compreendido. Não foi compreendido. Vou dar o exemplo da professora Carol. Essa aqui é a turma dela, ela tem 20 horas. Só que na mesma escola que ela dá aula, num turno contrário, tem a turma B que não tem professor. O que acontece? É disponibilizado para otimizar os recursos financeiros a dobra para o professor. Então a professora Carol, que é concursada e tem essa turma de tarde, pega essa turma aqui de manhã para complementar a carga horária dela. A partir do momento que foram suspensas as aulas, essa turma aqui ficou sem professor, porque houve o corte da dobra. Retornando ao ensino remoto, não foi recolocada a professora Carol nessa turma. Os senhores estão entendendo? Foi isso que aconteceu. É isso que eu gostaria de ter deixado claro, que a gente percebeu que não foi... Porque assim, dentro da área dos professores, todo mundo sabe o que é dobra, o que é aula excedente. No meu caso, eu sou professor de ensino fundamental 2. Eu pego aula excedente, porque eu não pego a turma toda para dar 20 horas a semana inteira. Eu pego só na minha disciplina, que é ciências. Tá? Então, são essas as colocações que eu gostaria de deixar claro aqui. Então, em relação à gratificação, o que houve? A gratificação diz que a lei diz, a lei, não sou eu, e não é por, eu acho que tem que ser assim ou eu acho que tem que ser assado. É a lei que diz, que está lá. Que quando em função a professora do ensino, da educação infantil do Fundamental 1, ela tem direito a essa gratificação. Vou continuar usando o exemplo da professora Carol. 20 horas. Ela ganha R$2.000 para 20 horas. Com a dobra ela ganharia R$4.000. Mas a gratificação ela ganharia R$4.000,400. Certo? O que aconteceu? Com o corte da dobra, ela voltou ganhando R$2.000 e com o corte, ela ganharia também com a gratificação R$2.200, né? Fecharia no final R$2.200. Então lá no início do ano letivo, ela começou ganhando R$4.400. Com os cortes que houve, ela ganha R$2.000 e tem todos os descontos que são atrelados à folha de pagamento dela. É por isso que entra também essa questão financeira que foi ressaltada na fala do senhor prefeito. Tá? Então, eu não sei se eu consegui ser claro. Eu só gostaria que ficasse esse entendimento. O que é a dobra, como isso impacta não só no financeiro da professora. Porque com a aula remota, a turma que está sem professor vai receber uma tarefa de um outro professor, de uma outra escola que não conhece a turma dela. Que não sabe, por exemplo, que a Leia, vou usar ela como exemplo, tem uma necessidade especial, por exemplo. Que ela precisa enviar uma atividade diferente para a Leia, que é diferente do restante da turma. É isso que ficou fora de todo entendimento do contexto. Eu não vou discutir o que foi falado por outras pessoas, até porque eu não estava junto. Isso não vem ao caso. Só gostaria de deixar claro essas situações. Mais ou menos entendido. Só gostaria então de reforçar, PL 025, a respeito até das férias dos professores. Quiser dar mais um minuto para mim depois? Eu dou sim. Obrigado. O senhor falou consideravelmente e amplamente, senhor prefeito. Então, assim, o que houve? Do PL 025, falaram a respeito das férias. O professor não pode tirar férias se não tiver no calendário. Não pode. Não vai retornar às aulas a partir de 1º de junho, porque não está no decreto do governador que vai entrar a educação básica. Tá? Então tem que ter esses entendimentos. A gente está evitando um problema para a Câmara de Vereadores e até para a administração pública. Porque da forma como são colocados os textos, se eles não forem bem redigidos, vai gerar a questão de processos no futuro, né? E a gente acaba evitando todo esses problemas assim, que podem levar a prefeitura a problemas financeiros por ter que ressarcir
de modo econômico, né, caso haja algum tipo de processo. Eu agradeço ao professor pela sua Obrigado explicação, tá? pelo respeito. Eu que agradeço. Então, passo a palavra ao prefeito. Presidente, 1 minuto só para uma colocação final aqui. Dizer que, mais uma vez, ficou bem claro que o problema é financeiro. Recebia 4, passou a receber 2. E também, ficou bem claro isso também. E também, quero dizer o seguinte, que, sim, a questão da dobra. Olha, eu não consigo entender, e eu acho que a maioria também não vai entender. Se temos ali, como foi falado, o professor que dá aula aqui, e daí o professor da dobra que dá aula aqui. Se ele tem 15 dias, passou a matéria lá para o aluno, e tem 15 dias, no dia seguinte ele não poderia fazer da outra classe? Então tem coisas que realmente não dá para entender, que é só venha a mim, ao meu reino, que é o que mais interessa. E com relação ao PL 25 ainda, eu vou pedir ao presidente que leia, mas preste atenção no que diz as últimas palavras do artigo 4º da lei do PL 25, senhor presidente, por favor. Com certeza. Eu vou ler todos aí. A critério do interesse público e para atender às demandas, redistribuir servidores para outros setores e funções, visando o aproveitamento máximo da capacidade de trabalho, sem que isso importe em desvio de função. Então é essa parte que o professor quer dizer, que o prefeito quer dizer, que em momento algum vai haver desvio de função, até porque não pode, diz na orientação ali do Ministério Público. E o projeto de lei está na íntegra a orientação do Ministério Público de Contas. Está na íntegra. Então, presidente, de minha parte agora de vez está encerrado. Muito obrigado. Pessoal, se desagradou alguém, peço desculpas, mas ainda estou consciente do meu trabalho, da minha obrigação, da minha dedicação por esse município, trabalhando incansavelmente, dia após dia, e muitas vezes dia e noite. Para quem achou que ficou esclarecido, muito que bem. Para quem acha que ainda não está esclarecido, muito que bem também. Para aqueles que acham que devem continuar cumprindo com a sua obrigação como mestre, parabéns. Este é o trabalho e a dedicação de todos, cada um cumprindo com a sua missão aqui na Terra. Muito obrigado, um abraço. Eu agradeço, prefeito. Antes de passar para a presidente também dar suas colocações finais, vou passar para ela aí um pai me trouxe aqui um papel aqui de uma professora, não sei quem é, está de máscara, com algumas escritas, e tem escritas erradas nesse papel. Eu gostaria que a senhora levasse e pedisse para a professora outra vez cuidar para não errar, porque se nós errar o pessoal pega no nosso pé. Então, presidente, vou dar 1 minuto para a senhora finalizar, e daí acho que nós falamos o que tínhamos que falar. Se a imprensa quiser falar com algum professor, com o prefeito, ou mesmo com algum vereador, com o presidente, nós estaremos à disposição. Bom, então, como eu já falei, eu respeitosamente discordo em algumas questões, por entender de outra maneira. Eu compreendo a questão do Tribunal de Contas, que está, né, cobrando também do Poder Executivo, mas eu também tenho que lembrar dos meus alunos, né? E é por eles que eu estou aqui falando, é pelo Conselho de Educação que eu estou falando, e é pelo bem da educação que eu estou falando. Então, eu acredito que é das divergências que nasce a democracia. Eu quero dar, assim, os parabéns para os professores, porque eu nunca vi nos grupos do WhatsApp, nas reuniões que eu faço pelo Zoom, com os professores com os quais eu estou tendo contato, eu nunca vi haver tanta discussão produtiva, assim, entre um grupo, porque nós não estávamos acostumados, né, a lidar com essas coisas mais tecnológicas. É tudo muito presencial. Então, eu gostaria de convidar até os senhores que pudessem participar das nossas reuniões, porque os professores têm dado, assim, um exemplo
de quem está se virando aí nos 30 para aprender com uma coisa nova e poder levar isso até as crianças. Então, nós poderíamos estar fazendo muito mais. É isso que a gente precisa entender. Nós poderíamos estar fazendo muito mais, né? Mas tem todas essas questões que o prefeito colocou, que acabam impossibilitando, mas nós precisamos, prefeito, falar isso, né? A democracia nasce disso. Então, desde já, agradeço novamente aos vereadores que me ouviram, que atenderam o nosso pedido. Agradeço os componentes do Conselho de Educação que estão aqui, né? E esperamos que logo mais tudo isso passe e que realmente a gente volte para as escolas, porque é isso que a gente quer, né? E todos bem e com saúde, principalmente. Obrigada. Eu que agradeço. Eu não sei se algum vereador quer falar alguma coisa. Não? Não, ninguém quer falar. Então, prefeito, então eu quero agradecer, não sei se algum da educação, acho que não, né, prefeito? Ficou bem, tá, ficou certinho. Se tiver alguma dúvida... É horrível, né? Só sobre o cartaz, exatamente esse cartaz que falta o E, não queremos, o E está em caneta pequenininho, é a eficiência e eficácia. Nós fomos eficientes em fazer, mas não fomos eficazes, tá? Então beleza, falta assim o E no cartaz e está em caneta bem pequenininho, tá bom? Então tá. Obrigado pelas colocações. Então eu agradeço, eu acho que a Câmara deu um grande passo, o passo municipal também se fez presente, os professores, eu acho que nós temos que pensar no melhor do nosso município. E é isso que também eu espero que todos pensem, tá bom? Um abraço, obrigado a todos e um bom dia.